Boa tarde, senhora e senhores, senhoras e senhores, que estão participando, um número bastante expressivo, 14 pessoas, dessa nossa 23ª sessão regulatória do ano 2022. Nesse dia 7 de abril, nesse início agora, sim, no nosso relógio da TV, às 14 horas, confesso que os relógios são meio desunidos, né? No celular é 14h05. Eu estou tentando falar com o doutor José Rodrigues, ele não está atendendo, e perquiro ao doutor Felipe se podemos iniciar sem a presença do doutor José ou devemos aguardar mais um tempo por questões de segurança jurídica. Presidente, o senhor dirigiu a palavra a mim? Eu não ouvi. Sim, doutor Felipe, como o doutor José não está ainda e também não está atendendo o celular, gostaria de saber que se há necessidade de aguardá-lo ou se podemos iniciar sem prejuízo à legalidade. Presidente, o quórum está preenchido, não há empecilho ao início da sessão. Então, em respeito a todos presentes, pela pontualidade, iniciaremos, depois de ouvido nosso procurador de Estado e advogado-geral regulador Felipe, agradeço a intervenção, passamos então ao nosso rito da nossa 23ª sessão regulatória, saudando inicialmente, por ordem alfabética, a composição da mesa e os demais membros convidados e também presentes. Passo a saudar inicialmente o dispositivo legal, que é representado por mim, presidente Luiz Alberto Nespolo. O diretor regulador de ouvidoria, por enquanto, não está presente em ordem alfabética, mas tem o direito de entrar durante o quórum, se assim chegar, durante o rito, né? O diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso presente, boa tarde, eu gostaria de saudá-lo. Ao diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, doutor Wilber Norioara, também gostaria de saudá-lo. Saudar o nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, e saudar a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira, e também cumprimentando através do Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, saudar todos os servidores e colaboradores dessa AGER. Gostaria de saudar os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, iniciando por saudar o nosso amigo e secretário adjunto Edmundo Tax, ao Ministério Público do Mato Grosso, a doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, ao TCE, através do José Carlos Novelli, conselheiro-presidente, a CGE, através do Emerson Hideki Ayashida, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, saudar os representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, com a presença nesse ato da Juliana Rafaela Brunhosa Amorim, superintendente da Unidade de Transportes Intermunicipais, e através dela saudar a todos os que estejam representando a SINFRA ou que venham ouvir essa gravação a posterior. Gostaria também de saudar o Cristiano Menezes Rezende, que aqui ele está representando o verificador independente, não para esse caso, mas para outros casos, quando aplicável. Saudar o doutor Ricardo Caixeta, que é nosso representante aqui da empresa, juntamente com Cícero Nepomuceno, da parte interessada, que é a União Transporte e Turismo Limitada, que o Cícero Nepomuceno, que é diretor executivo também. Saudar a Adriane Gabriela Krieski dos Santos, a Janice Alves, a Miriam Vendrúsculo e os demais que porventura não tenha visto e tenha adentrado. Gostaria de retomar a saudação também ao Dr. José Rodrigues, agora presente, nosso diretor ouvidor, e agora sim, plenamente com a presença completa do quadro de diretores reguladores dessa DEC, Diretoria Executiva Colegiada. E a todos que porventura vierem assistir essa sessão, a qual estará disponível no site da AGER Mato Grosso,
na parte de transparência, onde lê-se sessões regulatórias, onde terá, após a publicação do Diário Oficial, a ata e também a nossa gravação. E passo a palavra aos demais diretores, que se saúdem mutuamente e, ao mesmo tempo, sirva também para teste de nossos dispositivos de áudio e imagem, para que possamos conduzir bem essa sessão. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o dispositivo, iniciando pelo presidente regulador. Cumprimentar agora o diretor José Rodrigues da Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Cumprimentar o diretor regulador de ferrovia, energia e saneamento, doutor Wilber Nori O'Hara. Cumprimentar o advogado-geral regulador, procurador de Estado, doutor Felipe Tomás Borges. Cumprimentar todos os representantes do poder concedente em nome da superintendente de transporte, Juliana. Cumprimentar os representantes da concessionária interessada em nome aí do Ricardo e Cícero. Cumprimentar os representantes do Ministério Público, Controladoria Geral e do PROCON, bem como a todos os servidores da AGER, em nome aí do Haroldo e da Janice, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado, diretor. Boa tarde a todos. Está me ouvindo aí, presidente? Bem, Noril, pode se expressar. Tá bom, boa tarde a todos novamente. Gostaria de cumprimentar o presidente da AGER. Gostaria de cumprimentar também o diretor Paulo Henrique, diretor regulador José Rodrigues. Gostaria de cumprimentar também o Haroldo, o doutor Felipe, a Lea, a Janice, em nome de quem cumprimento todos os servidores da AGER. Gostaria também de cumprimentar a doutora Juliana, da Cinfra, em nome de quem também cumprimento todos os servidores da Cinfra. Cumprimentar também aos representantes do órgão de controle, aos representantes da empresa interessada e a todos aqueles que nos assistem a esta sessão regulatória. Que tenhamos uma excelente sessão. Diretor Noril. Boa tarde, ilustríssimo senhor diretor, presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, ilustríssimo senhor diretor regulador, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador, Wilber Nori O'Hara, diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, nosso advogado-geral regulador, procurador de Estado, doutor Felipe Borges. Passo a saudar em ordem alfabética os nossos servidores que aqui estão linkados através do login da aquisições da AGER, o senhor Cícero Nepomuceno, e eu creio que seja representante da empresa, o senhor Cristiano Menezes, a nossa superintendente regulador de estudos econômicos, Janice Alves, nosso superintendente do poder concedente, Juliana Rafaela, a Camila Santos Ribeiro, a Miriam Vendrúsculo. Cumprimento também a chefe de gabinete, a Leia, e a nossa assessoria de comunicação, a Débora. Cumprimento o senhor representante da empresa interessada, Ricardo Cacheta. Cumprimento os nossos servidores da unidade de normatização, também estão linkados nesta sessão regulatória, aos representantes dos órgãos de controle e de representação dos usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal rodoviário do Estado do Mato Grosso. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, doutor José. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Boa tarde, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento Wilber Nori O'Hara. Boa tarde, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Cumprimento também nosso diretor de administração sistêmica Haroldo de Luna Cavalcante. Também cumprimento a Leia, nossa chefe de gabinete, o pessoal da comunicação da AGER. Cumprimento a representante do poder concedente, a senhora Juliana. Também cumprimento todos os representantes dos órgãos de controle e de defesa do consumidor, bem como os representantes da empresa interessada, e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo,
Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de Transportes e Rodovia, Dr. Felipe Borges, procurador do Estado e advogado-geral da agência, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor de ouvidoria, Dr. Nori Ohara, diretor de energia e ferrovia, a Juliana, superintendente da Cinfra, em nome de quem eu cumprimento, da qual eu cumprimento todos os demais presentes, os servidores da AGER, em nome da Miriam, cumprimento todos os servidores da agência. Uma ótima reunião para nós e um ótimo final de semana para aqueles que não vão ter a oportunidade de encontrá-los. Obrigado. Boa tarde a todos, cumprimentando inicialmente a mesa, senhor diretor, presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimento aos diretores reguladores que estão à distância, iniciando pelo diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior. Cumprimento o diretor regulador de transportes e rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Cumprimento o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Nori Ohara. Cumprimento ao advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, também procurador do Estado, e estendo meus cumprimentos a todos os servidores da AGER, através do diretor de administração sistêmica, senhor Haroldo de Luna Cavalcante. Cumprimento ao representante do Poder Concedente, né, da Cinfra, senhora Juliana. Cumprimento a empresa interessada através do senhor Ricardo Caixeta. Cumprimento também a todos que vierem assistir a essa sessão regulatória, que tenhamos uma excelente sessão. Invocando a presença divina, eu informo que, no uso das atribuições que nos confere o artigo 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 23ª Sessão Regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo do artigo 8º da Resolução da AGER número 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28.340, no dia 29 de setembro de 2022, às páginas 96, conforme pedido de vistas na 22ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada GERMT 2022, atendendo assim o prazo legal de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta os itens abaixo. O processo de número AGER-PRO 2022-01049, União Transporte e Turismo Limitada, foi protocolizado nessa agência de regulação no dia 23 de agosto de 2022, pela interessada, pedindo reequilíbrio econômico-financeiro de contrato em virtude da drástica queda da demanda de passageiros. Contrato de concessão número 001/2006, ASJU. O relator do processo é o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento da GERMT, o senhor Wilber Nori Ohara, que na 22ª Sessão Regulatória apresentou o relatório. Em ato contínuo, o diretor-presidente Luiz Alberto Nespolo, na mesma sessão, pediu vistas ao processo e agora, nessa 23ª Sessão Regulatória, fará o retorno de vistas. No segundo ponto de pauta, trata do AGER-PRO 2022-0135. União Transporte e Turismo Limitada foi protocolizado nessa agência de regulação no dia 23 de agosto de 2022, pela interessada, solicitando o desequilíbrio econômico-financeiro por Covid-19, subvenção econômica. O relator do processo é o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento da AGER Mato Grosso, Wilber Nori Ohara, que na 22ª Sessão Regulatória apresentou o seu relatório. Em ato contínuo, o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, na mesma sessão, pediu vista ao processo e agora, nesta 23ª Sessão Regulatória, fará o retorno de vistas. Passo a palavra, primeiramente, para o primeiro item de pauta, dando a palavra a esse diretor-presidente para que faça a leitura de seu relatório e vistas. Gentileza, senhora Léa, se puder projetar para que as pessoas possam também acompanhar.
Trata-se do processo número AGERPRO 2022-01049. O interessado é a União Transportes. O assunto é reequilíbrio econômico-financeiro e voto vice 42 pela conformidade. Do relatório, os autos versam sobre o requerimento da empresa União Transportes solicitando reequilíbrio econômico-financeiro na modalidade de subsídio tarifário do contrato de concessão 001-2006, por razão da queda em não a regularização das demandas de passageiros em razão do Covid entre os meses de setembro a dezembro de 2021, o quarto período, portanto. O tema já foi tratado por essa agência em processos anteriores, considerando períodos distintos, como decisão de colegiado, dando procedência aos pleitos. Os autos foram instruídos pela empresa com a gama de documentos e informações ajustados de processos anteriores, logo incólumes de retificação. Apresenta planilha detalhada e os autos seguiram o fluxo normal com as diligências devidas, visando subsidiar a decisão com parecer jurídico e, por óbvio, nota técnica exarada dos estudos econômicos, através de nota técnica 2022 SRE, que estão situadas as páginas 99 a 116, acompanhado de nota técnica complementar que retifica e complementa os números compreendidos com prejuízo líquido. Os autos estão acompanhados ainda de documentos que registram o vínculo associativo e convênio junto à MTU, subsidiando as razões que explicam os custos e despesas que seriam deduzidos da receita bruta, logo compondo a planilha de custos auditados. Os autos, antes da aprovação de voto, teve pedido de vista desse relator, para entendimento e manifestação no que entende como pertinente relatar em seu voto vista. Que eu passo agora a expressar, por não ser exatamente um voto, e sim a justificativa do que eu entendi no processo, é um voto pelo processo, e não um voto ainda que não foi emitido do diretor relator sorteado, então eu me manifestarei como voto definitivo após a manifestação pela ordem, eu explico nesse voto de retorno. Então, do voto vista, a priori eu consigno que o voto vista apresentado não terá e não poderá subverter a ordem direta decisória antevendo ou antecedendo um juízo de valor que, no caso em tela, a solicitação de vista encontra esteio na tentativa de compreender parte do objeto do pleito analisado nesses autos, não analisados por esse relator, quando da relatoria e voto nos processos 23.007/2020, AGERPRO 2022-00067 e 33.544/202. Todos de minha relatoria, por isso me sinto legitimado a inquinar sobre o ponto tratado, qual seja as despesas suportadas pela empresa em face das contribuições associativas junto à Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos. Observo que o processo e os cálculos apresentados dentro do que comparativamente tem sido realizado pela equipe econômica estão em sintonia e constância com os já aferidos e decididos por essa corte regulatória, na medida que os processos de nossa relatoria que antecedem se tornam métricas indissociáveis, formatando a metodologia utilizada, essa por muitas vezes revisitada, orientada pela Contradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, com fim precípuo de proporcionar a máxima segurança ao gestor em sua decisão. Nesse sentido, observo desse processo a incolumibilidade dos meios e métricas utilizados. Nesse sentido, observo, faço parênteses para análise somente de um dos custos, como dito, não apurado por esse relator nos processos relatados anteriormente por mim e que merecem cotejos por entender que não devo e não posso quedar-me inerte sobre o tema nesse momento, antecedendo o voto principal. Observo que, nesses autos encontram-se listados como despesas fixas, contribuição associativa da MTU, Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos. Verifique-se que essas nunca compuseram os custos dos processos anteriores, o que levou esse relator a profunda pesquisa e análise de sua origem e cabimento. Nesse sentido, compreender a função objetiva da taxa, para que serve e como isso impactaria no fluxo de caixa da empresa. Pois bem, primeiramente, parte-se da premissa de que os processos de reequilíbrio econômico-financeiro na modalidade de subsídio tarifário têm como objeto a apuração de receita e despesa da empresa, buscando seu equilíbrio em uma lógica simples, porém de importância singular. A auditoria parte da análise da receita oferida pela concessionária, todas suas despesas sem exclusão de nenhuma, seu déficit ou prejuízo apurado, considerando o impacto sofrido pela empresa em razão da queda de demanda. A auditoria percorre todas as despesas suportadas pela empresa,
estas sejam quais forem, se estão ligadas à manutenção da operação da continuidade do serviço, devem ser contabilizados sob pena de se manter um desequilíbrio econômico e financeiro. Frisa-se que o subsídio concedido somente tenta recompor os custos suportados e pagos, não se falando em manutenção da TIR, taxa interna de retorno. Para melhor elucidação do nexo de custos e despesas afetos a essa taxa associativa, e que por consequência impactaria na receita da concessionária, analisemos os documentos juntados pela concessionária. Faço menção ao Estatuto Jurídico da MTU, páginas 126, fazendo alusão aos objetivos intrínsecos e competências da MTU, em seu artigo 2º, a linha F e G. São objetivos, prerrogativas e competências da MTU, cadastramento de usuários e pela emissão, produção, estoque, comercialização e fornecimento de passe, vales transporte, bilhetes de passagem, cartões magnéticos ou assemelhados, a serem utilizados para viabilizar o uso dos serviços de transporte coletivo urbano ou metropolitano de passageiros no estado de Mato Grosso. Gerir de forma operacional e comercial estações de integração de viagem e passageiros, terminais rodoviários de embarque e desembarque, visando a racionalização e melhoria dos serviços de transporte por delegação das empresas operadoras ou determinação dos órgãos de gerência. Observa-se que as atividades da associação estão ligadas diretamente à operação da empresa. Impossível dissociá-la dando viabilidade para a operação, criando as condições necessárias para que o serviço seja prestado com eficiência, celeridade, efetividade, continuidade, generalidade, segurança, regularidade e modicidade tarifária. Retrata ainda de forma a corroborar com os fundamentos que justificam os custos, isto é, de suma importância, e reforça a ideia inequívoca de recomposição de custos estabelecidos no instrumento contratual. Repisemos suas obrigações e os custos que deve suportar por exclusividade e responsabilidade da concessionária. Na cláusula 74, a concessionária deverá arcar por sua conta única e exclusiva com todas as despesas necessárias à execução do serviço objeto desse contrato de concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana, do aglomerado urbano constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Mais uma análise com as despesas necessárias para os investimentos correlatos, e aí temos toda a sorte de despesa. Despesa com pessoal contratado tanto para a operação e a manutenção, quanto para a administração e serviços terceirizados, inclusive salários e encargos. Ganhos de aquisição, manutenção e reparação, todo o material fixo ou rodante permanente ou de consumo necessário ao seu funcionamento ou à prestação de serviço. Investimento ou despesas com bens imóveis, em especial veículos, abrangendo aquisição, locação, uso, manutenção ou reparo. Impostos, taxas ou contribuições que incidam ou venham incidir sobre suas atividades, lucros, serviços, bens e outros. Indenizações devidas a terceiros por danos ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, decorrentes da operação do serviço na forma da lei. Despesas relativas à legislação trabalhista e previdenciária em vigor, bem como o pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos a seu pessoal por força da lei ou convenções coletivas de trabalho, por todo e quaisquer tributos, contribuições previdenciárias e securitárias, multas, ônus e obrigações oriundas desse contrato de concessão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana do aglomerado urbano constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, pelos quais a concessionária seja responsável, quer de natureza fiscal, civil, acidentária, securitária, previdenciária e trabalhista em toda a sua plenitude. Encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos para quaisquer finalidades necessárias à execução do serviço objeto desse contrato. Em uma análise reentrante, verifica-se que o instrumento contratual prevê de forma clara os custos necessários para a sua operação, os que estão ligados intrinsecamente aos serviços prestados, sua incidência por óbitos somados, forma os custos que a empresa deve suportar para garantir o serviço em uma situação de normalidade e regularidade operacional. A exemplo de como os impostos e outros encargos que incidem sobre os serviços que orientam como custo devidamente previsto na planilha de custo da empresa, veja-se as contribuições associativas se enquadram de igual forma, reitero, o trecho do instrumento contratual. Impostos, taxas ou contribuições que incidam ou venham incidir sobre suas atividades, lucros, serviços, bens e outros. Assim me convenço de forma inequívoca
a pertinência da taxa como custo operacional indissociável da sua planilha de despesa. Tomemos ainda como fundamento conclusivo o termo de convênio número 001/2011, juntado aos autos pela empresa, nas páginas 151, número 422-692 SSPMT e CPF número 340-447-01172. Considerações. Considerando que são prerrogativas expressas na ata da Assembleia Geral de Constituição da MTU, registro de número 2601, livro 19, de 10/3/98, cartório do primeiro ofício civil. Em seu artigo 3º, aprovação do plano de metas, item B, início imediato, junto com das atividades normais da associação de um trabalho de serviço de apoio na gerência de comercialização unificada de Vale Transporte e passos comerciais, a ser efetivado através de convênio com as empresas associadas, considerando que a MTU se torna, na forma do seu estatuto social, registro 13.458, de 1º/10/2009, cartório de primeiro serviço notarial e registral de Cuiabá. E temos também ainda o artigo 4º, que tem por objetivo princípios e fundamentais: efetuar o gerenciamento de sistemas de comercialização caracterizado pelo cadastramento de usuários e pela emissão, comercialização e fornecimento de passes, vales transportes, bilhetes de passagens, cartões magnéticos ou assemelhados, a serem utilizados para viabilizar o uso do serviço de transporte coletivo urbano ou metropolitano de passageiros, considerando que está disposto no artigo 18 e 21, capítulo 3 do decreto. O gerenciamento de sistemas de comercialização, emissão e fornecimento de passes, vales transporte, bilhetes de passagem, cartões magnéticos e outros realizados pela associação são serviços que geram custos devidamente rateados entre os associados para dar condições operacionais às empresas, tal como os custos fixos de salário dos funcionários, combustíveis, peças, manutenção e impostos, entre outros, logo pertinentes em sua essência contábil. Dando continuidade às vistas ao processo, verifico que o valor apurado quanto à contribuição associativa pela equipe econômica na importância de 317.751,59, 359 centavos, diverge do valor apresentado pela empresa, que apresentou 772.28308, R$ 772.283,08. Concluo que os cálculos apresentados pela equipe coadunam-se com os preceitos pactuados nos termos conveniados juntamente aos autos da página 156, 5% do faturamento mensal a ser repassado como contribuição, único parâmetro de válido a ser seguido. Se há outros custos e gastos, não se desincumbiu a empresa de provar o que ficou fracassado. Sobre todos os valores de repasse efetuados às associadas, será retirado 5%, que destinar-se-á ao reembolso dos custos do objeto desse termo conveniado. Concluo e voto. Após análise feita aos autos, faço vistas para concluir e votar, sem máculas, ao voto que ainda será emanado pelo relator do processo, senhor Wilber Norioara, em que não farei juízo de valor acerca do pleito, se procedente ou não, limitando a manifestar minhas impressões e diligências para concluir que a instrumentalização processual e as métricas e metodologias do processo aplicado são incólumes de alterações, se encontram dentro dos parâmetros e análises já fartamente apreciados por essa agência, objeto de relatoria e voto deste relator presidente nos processos 23.007/2020 e a GERPRO 2022-00067 e 33.544.202, fala-se do Cigadoc físico. Em minhas vistas, comparando a análise dos custos e despesas feitos nos processos anteriores, por mim relatados, compreendo pertinente, dentro dos custos apurados, deduzido da receita bruta, nesses autos, as contribuições associativas pagas à MTU, Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos, por serem efetivamente custos a serem considerados, por encerrarem despesas que garantem a operação da empresa, sendo, então, custos diretos indissociáveis da operação, vistos que faço para justificar sua ausência indevida dos processos anteriores por mim relatados. Quanto ao montante a ser deduzido como contribuição associativa, controverso em vistas, compreendo pertinentes os cálculos apresentados pela Superintendência de Estudos Econômicos, pois fundado em documentos e informações que assim se orientam, não impedindo que a empresa, em momento oportuno, demonstre outros custos, se assim o entender, vistas que faço sem comprometer o voto de relator, que será prolatado. É como eu voto, passando a palavra ao diretor regulador de energia, Wilber Norioara, para proferir seu voto. Só que antes de proferir, doutor Noril, precisamos fazer aquela abertura de palavras, partes interessadas,
para que não haja prejuízo no nosso rito. Então, gostaria de abrir a palavra, iniciando pela Cinfra, para ver se ela tem alguma manifestação a fazer. Diretor Paulo Henrique, levanta a mão, uma questão de ordem, doutor, fica à vontade. Diretor Paulo? Presidente, só uma questão de ordem. O senhor poderia ir no início do voto do senhor, por gentileza? Sem problemas, vou pedir que recoloquem para retornarmos. Pois bem, presidente, não, era só uma questão que eu estava com a dúvida, que esse processo, o senhor abordou alguns aspectos aí muito similar ao do segundo, né? Mas eu entendi que naturalmente o senhor não vai fazer a apreciação do mérito, foi algumas considerações acerca do pedido de reequilíbrio aí do Covid, e que o diretor Noril aí vai fazer a votação agora. Tudo bem, presidente, estou esclarecido. O ato, eu estou reconstruindo o ato aonde parou, né, porque foi só para me entender o processo, como eu fui relator dos anteriores, e tinha um fato novo, então eu abordei ele no sentido de entender e deixar claro que eu entendi, tá? Sem prejuízo ao voto do relator, e tampouco ainda não é meu voto, né? Não sei se ficou claro. Tudo bem, presidente, agora ficou claro, sim. Agradeço, e daí torno a perquirir, né, onde é que paramos, a doutora Juliana, se ela quiser se manifestar em nome da Cinfra, é o momento das partes interessadas se manifestarem. Boa tarde a todos. Como eu só tive acesso à pauta, eu não tenho nada a declarar. Agradecemos sua manifestação e passamos a palavra ao senhor Ricardo ou Cícero, quem for se manifestar pela parte da empresa, caso queiram. Estou entendendo que a empresa não quer se manifestar e não é obrigado. Então, não há manifestações por parte da empresa, seria o período que ela poderia se manifestar, não há registros, da mesma forma que a Cinfra, e passamos, então, a palavra para que o diretor Noril possa proferir o seu voto. Boa tarde a todos novamente. Ale, você poderia projetar meu voto, fazendo um grande favor? Diretor. Isso, só vou ler o preâmbulo aqui. Processo AGERPRO 2022 01049, interessada União Transporte e Turismo Limitada. O assunto é reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 001-2006. Está errado esse 2006. Vamos lá. Voto. Inicialmente, destaca-se a competência dada à AGER pela Lei Complementar 429/2011, em seu artigo 3º, para regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, dentre eles o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, regulamentado pela Lei Complementar 432/2011, Decreto 1020/2012 e resoluções normativas da AGER.
No que se refere ao rito procedimental na esfera da agência, a Resolução Normativa 001/2012, em seu artigo 6º, inciso 1º, dispõe, artigo 6º, os processos regulatórios serão decididos pela diretoria executiva colegiada da AGER por meio da realização de 1. Sessão regulatória para os processos regulatórios que tratem de reajuste ou revisões tarifárias dos serviços públicos, de alteração de estrutura tarifária, de indenização às delegatárias e de declaração de caducidade da concessão ou permissão. Isto posto, analisando o caso em tela, a empresa União Transporte e Turismo Limitada protocolou nesta agência pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 001/2006, em virtude da queda da demanda de passageiros decorrente do Covid-19, do período de setembro a dezembro de 2021. Tendo em vista que o aspecto legal e contratual da possibilidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão da pandemia, já foi analisado pela AGR, por meio do parecer 099/2020, AGR, dos autos de número 23.00007 de 2020, assim, adota-se os mesmos fundamentos quanto à possibilidade de haver o reequilíbrio. Vejamos. Por esse breve relato normativo, resta evidente que a política de incentivo ao isolamento, sem mencionar as medidas que chegaram a restringir de fato o direito de ir e vir do cidadão, notariamente afeta a operação do sistema de transporte coletivo de passageiros. A natureza do evento, pandemia, pode ser classificada como motivo de força maior, por ser imprevisível, inevitável e estranho à organização da concessionária. O motivo de força maior extrapola os riscos ordinários, que, em geral, são imputados exclusivamente à concessionária e recaem na alé extraordinária e extracontratual. O edital de concorrência pública 001/2006 previu a garantia da manutenção do equilíbrio contratual quando trata da remuneração dos serviços. Item 1.5.2. A remuneração da concessionária sujeitar-se-á aos mecanismos estabelecidos no projeto básico, podendo ser alterada quando da implementação da integração tarifária total do aglomerado urbano, especificamente entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, devendo ser assegurado o equilíbrio econômico do contrato de concessão. O contrato de concessão 001/2006 aborda as seguintes cláusulas relativas à questão. Cláusula 41ª. A AGER poderá alterar no curso do contrato a tarifa buscando manter o equilíbrio econômico e financeiro da prestação de serviço. Cláusula 42ª. Os valores tarifários poderão ser revistos a partir da assinatura do contrato, quando da decorrência de motivos justificados e fundamentados, vedado efeito retroativo em qualquer hipótese. A revisão dos valores da remuneração da futura concessionária, será objeto de análise técnica sempre que se apurar o rompimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, em conformidade com a planilha de cálculo tarifário do sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do aglomerado urbano compreendido entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, expedido em instrumento normativo, não podendo ser implementado em intervalos inferiores a 12 meses. Cláusula 43ª. C. Durante a vigência do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana do aglomerado urbano, constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, forem criados novos tributos, encargos sociais e trabalhistas, securitários e acidentários, ou modificadas as alíquotas dos atuais, ou ainda concedidos ou revogados isenções de forma a comprovadamente aumentar ou diminuir o ônus decorrente deste contrato, serão revistos os valores correspondentes a esses itens nas formas de cálculos tarifários da AGER. Por todo o exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da aplicação de medida cautelar temporária de reequilíbrio, com a finalidade exclusiva de garantir a operação mínima necessária do transporte coletivo durante o evento da lei extraordinária causada pela pandemia do Covid-19. Alerta
que todas as medidas serão revistas e consideradas ao final dos efeitos da pandemia, a fim de subsidiar o reequilíbrio definitivo do contrato. Conforme exposto acima, o parecer conclui pela possibilidade da revisão tarifária quando houver apuração do desequilíbrio contratual. Em relação à nota técnica 2022 SRE e nota técnica complementar, o quadro 12 apresenta o resultado na operação de setembro a dezembro do ano de 2021, como vemos abaixo. Está aí o quadro, né? Como se pode observar, a concessionária teve um desequilíbrio econômico-financeiro com prejuízo líquido de R$ 1.341.823,74. Diante do exposto, após a análise dos autos, conforme o parecer 099/2020 AGR e parecer 1227 PGE 2022 e 60/2022 e parecer técnico 2022 SRE, voto por recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, para que promova o devido equilíbrio contratual no valor de R$ 1.341.823,74 por meio de subvenção econômica, conforme o artigo 4º da Lei 11.644/2021, bem como os pareceres técnicos. Como voto, presidente e demais diretores. Obrigado pela expressão do seu voto. Doutor Nilson, abre a câmara aqui só um pouquinho. Obrigado pela expressão do seu voto. E passamos a coletar o voto dos demais diretores, iniciando em ordem alfabética, como é costumeiro em nossas reuniões híbridas. Então, começamos pelo doutor José Rodrigues, em ordem alfabética. Doutor José Rodrigues, como é que o senhor vota em relação ao item 1 da nossa reunião de hoje, sessão regulatória? Eu queria só fazer um pedido de esclarecimento, senhor presidente, ao relator, considerando as manifestações feitas pelo senhor no início dessa reunião. Deixa o voto na tela, por gentileza. Noril, o senhor quer colocar ou quer que a Leia coloque? Pode colocar, Léo. Obrigado. Com relação à manifestação feita pelo presidente no início dessa sessão regulatória, relator, sobre o valor apresentado pela empresa no que tange à associação dos transportadores aqui na nossa área urbana, nesses pareceres mencionados pelo senhor ao final do seu voto, eles consideram o valor apresentado pela empresa? Diretor Zé Rodrigues, vou ser sincero para o senhor. Na verdade, eu estou achando aqui, pelo que eu estou verificando no meu voto, o presidente fez uma manifestação acerca do voto do próximo processo a ser julgado, que corresponde àquele valor. Ah, não é desse? Não é desse. É isso, presidente? Ficando só para que se esclareça, né? Só um minutinho, estou verificando o parecer técnico, tá? Sim, a minha manifestação é como um todo, né? Que a empresa solicita nesse aqui e no segundo, que é o reconhecimento dessa taxa, né? Deixa eu só verificar um pouquinho mais a questão da SRE, ver se foi abordado nesse. Mas foi esclarecimento como um todo, sim, que eu fiz. Por isso que não tem influência no voto do diretor Noril, e eu vou me manifestar pelo voto agora, né? Foi só um retorno com esclarecimento do pedido novo, né? Uhum. Viu, diretor Zé Rodrigues? Eu estou só votando. Na verdade, aqui, eu estou votando de acordo com o parecer emitido pela própria SRE, tá? Eu estou entendendo. Tanto o parecer da AGR quanto da Superintendência de Estudos Econômicos, né? Sim, A minha dúvida é só se nesse parecer dos estudos econômicos está considerado esse valor ou não. É só uma indagação.
Só ir no processo, Ale, ajuda a chegar no processo, também estou localizando aqui, na parecer da SRE, se ele contempla no voto do Dr. Doril, isso que tem que esclarecer, eu acho, para todos os votantes, se tem a taxa da MTU nesse primeiro, parte dela, né? Isso, é isso. Exato, ou se é a total, né, diretor Rodrigues, essa é seu pedido. É só a dúvida, só. Sim, vamos correr no parecer técnico, só voltando, eu não lembro a página, eu estou voltando aqui, mas confesso que ele é longo. Vamos ver se a chefe de gabinete encontrar primeiro. Pode ir voltando ele em tela mesmo, quem tiver. Talvez em tela mesmo ali já. Tu já. Isso. Perfeito. E aí a gente já consegue tirar essa dúvida, e sei que a Janice também está presente e fica devidamente esclarecido. Na parte da. Isso. Presidente, pela ordem. De acordo com o artigo 17 da Resolução 01, eu solicito o esclarecimento aí da equipe técnica, solicito que a coordenadora, Janice, a superintendente agora, se manifeste acerca da indagação do diretor Zé Rodrigues, tendo em vista que o processo encontra sem discussão. Senhora Janice, sem prejuízo de ser convidada pelo artigo, fique à vontade de explanar e retirar a dúvida se essa parte da MTU compõe a sua análise técnica quanto ao voto do diretor Noril, ou parte dele. Boa tarde a todos. Esse parecer foi elaborado pela Miriam, ela está presente na reunião, mas ela está sem microfone. No processo 1049 que se refere, né? Ele consta, sim, o valor da taxa de associação nos cálculos. Se quiser, a Leia pode colocar em tela. Presidente, de acordo com a dúvida que o diretor Zé Rodrigues apontou, só a título de contribuição, porque justamente que às vezes implicitamente estaria, né? Por isso que eu fiz essa questão de ordem, porque eu também deduzi que estava, mas naturalmente o diretor Zé Rodrigues tem toda a razão de fazer esse questionamento, justamente para formar a sua convicção, tendo em vista que justamente o outro processo aborda especificamente esse tema. Diretor Paulo, só para quem está nos assistindo entender o que é o artigo 17, eu vou fazer a leitura dele. Durante o debate da matéria, é o artigo 17 da nossa resolução 001/2012, que normatiza os nossos ritos. Durante o debate da matéria, poderão ser ouvidos integrantes do corpo técnico da AGER, nos termos do parágrafo 2º do artigo 11 dessa resolução normativa, ou ainda autoridades especialistas ou representantes de entidades pertinentes previamente convidados pela diretoria para nos ajudar a elucidar qualquer dúvidas. Então, só para que fique claro o artigo que o senhor solicitou, e eu perquiro para o doutor José se foi suficiente, senão a senhora Janice pode continuar e tirar mais dúvidas. Doutor José, tu acha suficiente a fala da Janice ou precisa maiores esclarecimentos? Eu só passando o olho para a nota técnica aqui, presidente, elaborada, está lá na folha 100, a partir da folha 100. Isso mesmo. Principalmente a folha 112, é mais claro ainda, tá? Se precisar, a gente também coloca em tela, tá? MTU. Folha 112 abaixo da tabela. Folha 112 abaixo da tabela, doutor.
Não, eu entendi. Ali, ó, pode aumentar um pouco o tamanho. Então a diferença, né, entre o valor apresentado pela empresa e o que foi considerado pela equipe técnica. No expresso Tá o bom. valor que eu manifestei também, para ficar bem entendido. Tá né? ok. Obrigado, presidente, devidamente esclarecido. Eu vou acompanhar o voto do relator. Para tirar, para não perturbar a ordem agora da tela, e então já temos 2 votos, né? Temos do Dr. Noril, temos agora o voto do Dr. José. Pela nossa ordem, quando nós temos sessões híbridas, agora é a vez do diretor Paulo se manifestar com o seu voto, doutor. Diretor Paulo. Bom presidente, nobres pares, tendo em vista aí o brilhante voto do relator, devidamente acompanhado aí, conforme determina a lei 11.644, de 22 de dezembro, bem como as suas alterações, a mais recente introduzida aí pela Lei 11.862, diante da existência de parecer da AGR e da fundamentação técnica aí, inclusive sendo que deu o embasamento de maneira muito coerente e forte ao processo, não teria como votar de maneira diferente do relator, presidente. Então, dessa maneira, portanto, voto com o relator. Obrigado pela expressão do seu voto. Diretor Paulo, é a vez da presidência se manifestar e assim a gente fecha a votação. Eu, depois de devidamente esclarecido, estudado, né, eu tive esse tempo desses 5 dias para me debruçar sobre a parte que eu até então ainda não tinha me debruçado sobre. Me considero bastante esclarecido e apto para acompanhar o voto do relator. E agradecer o trabalho sempre muito técnico, embasado, que a nossa área técnica, tanto jurídica, com a presença do Dr. Felipe, como também hoje PGE, que nos fortalece, e também a senhora Janice, com a equipe econômica, que, se Deus quiser, logo teremos aquela capacitação que estenderemos a CINFRA e de reequilíbrio econômico, caso ela julgar pertinente participar. Então, tenho certeza que cada vez ficaremos melhores, mais tranquilos, mais firmes e mais bem amparados, jurídica e administrativamente, para fazer votos que a sociedade requeira para o bom andamento dos serviços públicos delegados. Com isso, encerramos o item 1 e retomamos o item 2, a partir do pedido de vistas. Só um minutinho. A chefe de gabinete chama a ordem pedindo que haja primeiro, como é de costume, a leitura do extrato, para que não tenhamos que perder a continuidade, né, entrando em outro tema. Então, ela vai só projetar para que concordemos com o texto, e a partir daí a gente segue para o segundo ponto de pauta. Agradeço o pedido de ordem. Senhores, está em tela. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Nori O'Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, relator deste processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem a seguinte decisão: por unanimidade, decide por recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, para que promova o devido equilíbrio contratual no valor de R$ 1.341.823,74, por meio de subvenção econômica, conforme artigo 4º da Lei 11.644/2021, bem como pareceres técnicos. Doutor José, em ordem alfabética, de acordo com o texto, doutor Paulo, fica à vontade. Presidente, nesse caso, presidente, eu sugiro que escutemos aí, lógico que o senhor que conduz a reunião, o diretor relator
A Aquilo, sugestão só, não não, querendo, eu falo só para ter uma claro, convergência, né, maior do que... eu não vejo prejuízo e acredito que eu que acabei puxando a ordem alfabética, e a gente sempre ouve o diretor relator por primeiro. Obrigado pela questão de ordem, para mantermos o costume, né? Não tendo nenhum comentário diferente, eu peço só desculpas ao doutor José e sim, eu reponho a palavra ao doutor Noril, que é o relator, para que primeiramente veja essa expressão do seu voto que nós seguimos. Diretor Noril, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Em ordem agora sim, alfabética, doutor José, de acordo com o texto em tela? Presidente, eu gostaria de sugerir ao relator para que pudesse constar aí nesse extrato a parte final do dispositivo do voto dele lá, onde consta que ele toma a decisão, que foi acompanhado por todos nós, com fundamento nos pareceres técnicos, tanto da Superintendência de Estudos Econômicos quanto da Advocacia Geral Reguladora, e menciona os números dos respectivos pareceres. Eu gostaria de sugerir a ele, Não tem problema não, diretor. que é o relator, que a gente pudesse constar isso no extrato. Aí pode colocar aí, a Leia, fazendo um grande favor, técnicos, vírgula, aí copia lá em cima do parecer número 99 até ali Isso, essa parte primeira não, aí. coloca só aqui, ó, não, só coloca do parecer em diante, parecer número, isso, até aí. Isso. Certo, diretor? Isso, essa é a minha contribuição. Estou de acordo com o texto, presidente. E agradeço a contribuição. Doutor Noril, não vou repisar, preciso, de acordo com a correção, né? De acordo. Perfeito. Diretor Paulo, de acordo com o texto em tela agora corrigido? Segura o texto. Segura um pouquinho, por gentileza, que vão parar de manusear aqui. Tem que ficar parado. Para sabermos o que estamos... Diretor Paulo. Estou de acordo, presidente. Tá joia, obrigado. Essa presidência também está de acordo e agradece a todos pela conclusão da primeira parte. Passamos para o segundo item agora diretamente para que o diretor Paulo faça a devolutiva do vistas ao processo que ele pediu para o item 2 de pauta. Só lembrando, esse item 2 de pauta trata do pedido do AGER-PRO 2022-1305. Que ele foi protocolizado nessa agência de regulação do dia 23 de agosto de 2022, pela interessada, também por desequilíbrio, onde o relator também é o diretor Wilber Noril Ohara. A palavra está com o senhor, diretor. Bom, presidente, após detida a análise dos autos, eu remeto os autos aí ao relator, após o período de vistas, e eu vou aguardar o relator pronunciar o seu voto para que eu me manifeste. Sendo devolvido o processo para rito normal, oralmente pelo doutor Paulo, passamos, antes da emissão do voto do diretor Noril, de ouvi-lo, gostaríamos só de abrir novamente a palavra para ver, primeiramente, a Cinfra, ver se ela tem, e já manifesto que, pelo chat aberto anteriormente, o doutor Gacheta comprova que não há nada a se manifestar para o item anterior. Agora, sem prejuízo da abertura da palavra às partes interessadas. Primeiramente, a senhora Juliana, para ver se quer falar sobre o segundo item, e, na sequência, à vontade, senhora Juliana. Senhor presidente, também, como no anterior, como eu só recebi a pauta, nada a declarar. Tá bom. Senhor Gacheta ou Cícero, se quiserem se manifestar, temos esse tempo regulamentar. O senhor Gacheta anteriormente manifesta que não teve problema no microfone. Estou considerando que... Pode... Estou considerando que também não há nada a manifestar inicialmente. Tá, perfeito. Qualquer Pode falar. manifesto que a gente for fazer em relação à votação, a gente vai fazer posteriormente. Perfeito. Agradeço ao seu manifesto de não ter nada para o momento e só se for a posterior da emissão do voto. E passamos, então, a palavra ao diretor Noril Ohara para que possa fazer a leitura do seu voto. Processo AGER-PRO
1305. Interessada, União Transporte Turismo Limitada, assunto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Covid-19. Voto. Inicialmente, destaca-se a competência dada à AGER pela Lei Complementar número 429, em seu artigo 3º, para regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, dentre eles, o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e seus terminais rodoviários, regulamentado pela Lei Complementar número 432/2011, Decreto 1020 de 2012 e resoluções normativas da AGER. No que se refere ao rito procedimental, na esfera dessa agência, a Resolução Normativa 001/2012, em seu artigo 6º, inciso 1º, dispõe, artigo 6º. Os processos regulatórios serão decididos pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER por meio da realização de, inciso 1º, sessão regulatória para os processos regulatórios que tratem de reajustes ou revisões tarifárias dos serviços públicos, de alteração de estrutura tarifária, de indenização às legatárias e de declaração de caducidade da concessão ou permissão. Isto posto, analisando o caso em tela, a empresa União Transportes Turismo Limitada protocolou requerimento de complementação do pedido de pagamento de subvenção decorrente do desequilíbrio econômico-financeiro do período da pandemia Covid-19, referente a despesas de taxa de contribuição associativa do período de março a dezembro de 2020. A concessionária é detentora do contrato de concessão 001/2006, operando o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana do aglomerado urbano nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Consta no edital de concorrência número 001/2006 que a concessionária seria participante obrigatória da futura integração físico-tarifária, conforme a subcláusula 10.2, como vemos abaixo. Cláusula 10.2, integração futura. A operadora concessionária do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana, no aglomerado urbano constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, será obrigatoriamente participante de futura integração físico-tarifária com o sistema de transporte coletivo de Cuiabá, conforme proposições geradas a partir do estudo técnico pertinente citado anteriormente. O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, de característica urbana no aglomerado urbano constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, contarão com estações de transbordo ao longo de suas linhas troncais. A referida subcláusula foi incluída no contrato de concessão 001/2006, como cláusula 7ª e 8ª. Vejamos, cláusula 7ª. A concessionária do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, de característica urbana, do aglomerado urbano constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, será obrigatoriamente participante de futura Câmara de Compensação Tarifária, responsável pela gestão de recursos gerados pela prestação de serviços de transporte coletivo no aglomerado urbano. Parágrafo único. As condições de participação, critérios e regras institucionais serão disciplinadas objetivando a eficiência do sistema de transporte coletivo e deverá ser equacionada quando do estabelecimento institucional definidos por instrumentos legais firmados entre os entes públicos e privados legalmente constituídos e interessados na questão. Cláusula 8ª. A concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana no aglomerado urbano constituído pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande será obrigatoriamente participante de futura integração físico-tarifária com o sistema de transporte coletivo de Cuiabá, conforme proposições geradas a partir do estudo técnico pertinente mencionada no anexo 1. Observa-se que o contrato definiu que a concessionária teria participação obrigatória na futura Câmara de Compensação Tarifária. Sendo assim,
a referida Câmara foi criada pela Lei Municipal de Cuiabá, número 3.714 de 97, como que em seus artigos 1º e 2º dispõe o seguinte. Artigo 1º. Fica criada a Câmara de Compensação Tarifária e a taxa de produtividade do transporte coletivo integrado no município de Cuiabá, destinado a promover e gerenciar um sistema consolidado de compensações financeiras, avaliando também o desempenho operacional do serviço público de transporte coletivo de passageiros entre as empresas operadoras, com a finalidade de reduzir o desequilíbrio de ordem econômica financeira existente entre os mesmos, decorrente do regime de tarifa única integrada e das diferenças das características operacionais em suas linhas. Artigo 2º. Todas as empresas operadoras do serviço de transporte coletivo de passageiros do município ficam, a partir da data da aprovação desta lei, obrigadas a participar da Câmara de Compensação Tarifária, integrando-a na qualidade de membros efetivos. No âmbito estadual, não houve a criação da Câmara de Compensação Tarifária. Portanto, foi estipulado no item 1.4 do edital que seria responsabilidade da concessionária realizar os investimentos necessários para a implantação, operação e gerenciamento do sistema. Porém, haveria um aumento de custos da concessão, tendo em vista a previsão do artigo 1, do item 1.4, como vemos. A empresa operadora será responsável pela implantação, operação e gerenciamento do sistema, visto que o investimento nesse sistema será feito pela mesma. A SRE, no parecer 388 de 2022, cita que por mais que a concessionária pudesse realizar a própria comercialização dos bilhetes de passagem, isso geraria investimentos e custos, conforme demonstrado abaixo. E entendemos ainda que a concessionária poderia realizar a própria comercialização dos meios de transporte, mas isso exigiria investimentos e custos com pontos fixos de atendimento e disponibilização de pessoal para comercialização, ou ainda cobradores embarcados, dentre outros custos, que estariam, de outro modo, impactando os custos da concessão. Salientamos, ainda, que desde 2014, a concessionária vem operando sem cobradores embarcados, e que essa possibilidade se dá, em grande parte, pela disponibilização de vendedores da AMTU em pontos estratégicos do sistema. Dessa forma, a concessionária realizou o termo de convênio 001/2011 com a Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos, MTU, agente executor, que compõe a Câmara da Compensação Tarifária, conforme dispõe o artigo 3º da Lei Municipal de Cuiabá, 3.714 de 97, como vemos, artigo 3º. A Câmara de Compensação Tarifária será composta pelos seguintes órgãos. Inciso 1º, Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos, MTU, entidade constituída pelas empresas operadoras do sistema de transporte coletivo de passageiros do município, sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, caracterizada como agente executor na Câmara de Compensação Tarifária. Parágrafo 1º. As despesas administrativas operacionais da Câmara de Compensação Tarifária e da taxa de produtividade do transporte coletivo integrado serão geridas como recursos oriundos da Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos. Posto isto, o fato da concessionária ser obrigada a participar da Câmara de Compensação Tarifária comprova a relação direta da taxa associativa com o custo operacional do serviço delegado pelo contrato 001/2006, devendo a quantia despendida, referente à taxa, ser considerada no custo operacional para fins de cálculo. Diante do exposto, após a análise dos autos e conforme o parecer técnico 388/2022 da SRE e parecer 2724 da PGE de 2022 e 133 de 2022 da GR, voto pela inserção do custo da associação no cálculo de reequilíbrio no montante comprovado de R$ 363.303,42,
para o período de março a dezembro de 2020, consoante os pareceres técnicos da SRE de folhas 184. É como voto o diretor-presidente e demais diretores. Obrigado pela expressão do seu voto. Passamos a coletar o voto dos colegas, a partir em ordem alfabética do diretor José Rodrigues. Doutor José, como é que o senhor vota em relação ao item 2 de nossa pauta? Presidente, inicialmente quero parabenizar o diretor relator pela construção do voto elucidativo, por se tratar de um tema novo, né, que passa a compor, então, o custo da execução da prestação desse serviço, mas devidamente fundamentado no parecer técnico da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos e da Advocacia Geral Reguladora, eu acompanho o voto do relator. Obrigado pela expressão do seu voto. Passamos a palavra ao diretor Paulo, em ordem alfabética, para que possa se manifestar sobre o item 2 de nossa pauta. Bom, presidente, antes de manifestar com relação ao voto do diretor Zé Rodrigues, eu gostaria de falar que, desde quando eu entrei aqui na agência, em 2005, a AGER, ela, naquela oportunidade, teve ainda algumas discussões no antigo aglomerado urbano de Vargem Grande, no qual a prestação do serviço de transporte no município, no município de Cuiabá e Vargem Grande, que é o transporte intermunicipal, era operado por 3 empresas, né? Arara Azul, Garça Branca e Tuti. Naquela oportunidade, um estudo da UFRJ, da COP, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, veio justamente como objetivo de racionalizar o sistema, né, intermunicipal, e que originou esse contrato de concessão que foi assinado em 5/9/2006 e que efetivamente passou a sua operação após a licitação em 4/12/2006 e que teve seu aditivo contratual no dia 3 de dezembro de 2014, portanto, com vigência, e é importante destacar isso, até 4/12/2022, conforme aditivo contratual. Então, o primeiro ponto é esse. Já no início dessas discussões, da modelagem desse sistema que fora proposto, já havia uma preocupação dos técnicos aqui da agência de regulação, bem como do pessoal que compunha a Câmara Técnica do Aglomerado Urbano, com a questão de integração tarifária. E, dessa forma, portanto, o contrato ele foi desenhado de uma maneira na qual a concessionária se via obrigada contratualmente a participar da integração do sistema de Cuiabá com o sistema de Vargem Grande. E isso sempre foi feito por meio, naturalmente, dessa associação mato-grossense dos transportadores urbanos. E aí foi a forma que se deu naquele momento e até hoje é a forma que se mantém essa importante integração do ponto de vista empresarial para que, de fato, o serviço público de transporte urbano ele consiga se realizar de maneira integrada. Então, naturalmente, os custos relacionados a essa operação, eles devem, na visão deste diretor, compor compor a estrutura tarifária e também serem remunerados em função disso, né? Então, dessa forma aí, gostaria de parabenizar o diretor relator, bem como o doutor Felipe, pela emissão do parecer jurídico, e a Janice também, e eu não sei exatamente se foi ela ou os técnicos da superintendência, pelo brilhante parecer técnico, que inclusive apontou diferenças do valor que estava sendo pleiteado pela empresa, e aí chegaram num valor que foi comprovadamente destinado a essa finalidade.
Então, dessa forma, portanto, voto com o relator, presidente. Obrigado pela expressão do seu voto. Diretor Paulo, esta presidência devidamente esclarecido pelo item anterior, que me fez revisitar todo o processo, entender toda a narrativa, claro, dos dois processos, mas cada um no seu espaço, e me sinto bem esclarecido para votar com o relator. Encerrado a votação de relatoria dos diretores, passo a palavra para a chefe de gabinete, que assim que puder, ela possa projetar o extrato da ata para pegar a concordância dos diretores e possamos encerrar essa importante sessão. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, relator desse processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem a seguinte decisão. Por unanimidade, decide pela inserção do custo da associação no cálculo de reequilíbrio no montante comprovado de R$ 363.033,42 para o período de março a dezembro de 2020, consoante parecer técnico de número, consoante aos pareceres, né? Ao parecer técnico de número 00388-2022 CREE, AGER, e parecer de número 2724 SGAC PGE 2022 e 133-2022 AGR. Doutor Norio, de acordo com o texto em tela. De acordo, presidente. Diretor José, de acordo com o texto em tela. Estou de acordo, senhor presidente. Muitíssimo obrigado pela expressão. Doutor Paulo, de acordo com o texto em tela. De acordo, presidente. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dar por encerrada essa sessão, desejando um excelente dia de trabalho e final de semana a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, bom trabalho para todos, bom final de semana. É, tá aqui comigo.